posso. Mas eu acho que é isso, pessoal. É agradecer e vamos fazer uma noite aí que seja, né, agregando para todos, tá bom? Então, vamos lá, né? Tá bom, obrigado. Eu queria só falar mais uma coisa que a gente tem um aniversariante no Estado. A gente tem um aniversariante no Estado, que é o Tribunal de Contas. O Selmar está representando. 90 anos, Selmar. Que hoje, exatamente hoje, o Tribunal de Contas fecha 90 anos aí, tá? Então, muito obrigado aí pela presença e vamos fazer uma noite especial aí. Legal. Bom, vamos começar então o show? Vamos lá. Eu sei que tem pessoas aqui que são especialistas nas suas áreas. Nós somos, né, estamos iniciando aí há 12 anos trabalhando com missão crítica. E eu e Rosano, particularmente, 30 e alguma coisa, né, proveniente aí de grandes indústrias no estado. Jackson, quantos anos, Jackson? 18 anos. Então, a ideia aqui é passar um overview, principalmente nesse início, depois o pessoal da Huawei aí dar o show deles, tá? Podemos começar? Tá aí já? Legal. Bom, eu tenho 15 minutos, é difícil para mim, em 15 minutos falar, mas a ideia é a gente falar um pouquinho para que o patrão hoje fique feliz. Primeiro, agradecer. Então, como eu comentei com cada um de vocês, momento de network, aproveitem, tá? Aeromote, Banrisul, Brasil Tecpar, Ceitec está aí, Defensoria Pública, IGP, né? FEComércio, Filipão Engenharia, Hospital de Clínicas, Hospital Mãe de Deus, Moinhos de Vento, PUC, Procempa, RBS TV, Sicredi, SPM Engenharia, Tribunal de Contas, Tecnova, Tribunal de Justiça e a Unic. A pessoa do Tribunal de Justiça, que é a Vanessa, não chegou ainda, mas diz que está tentando chegar aí para o nosso evento. Bom, mais uma vez, obrigado a todos aí. Tá? Bom, quem é SPS, né? A gente não... Acho que o melhor momento da gente tangibilizar o que é a empresa nesses 12 anos, né, é mostrar o nosso resultado. Então, na área de data center, aí, a gente tem aí um know-how no fornecimento de equipamentos para missão crítica, né? Na parte de planta industrial, a gente tem soluções aí para a parte de IoT, temos soluções aí para a parte para equipamentos, né, que realmente não podem parar e tem que ter uma maximização aí, principalmente da questão de ativos aí, questões aí, então, exemplos que a gente forneceu muito fortemente para a linha de produção em que a parada, ela significa muito dinheiro, né? Então, recentemente, fornecemos uma máquina para a Yara, em que a parada era mais de $100 mil aí de produção lá em Rio Grande, né? Então, na parte de hospitalar, infraestrutura hospitalar, então está aqui o Moinhos de Vento, Mãe de Deus, a gente tem aí desde a parte de engenharia clínica até a parte de infraestrutura. E para fechar, centro de operações. Bom, onde é que entra a Huawei nisso tudo? É o nosso parceiro hoje no Rio Grande do Sul, hoje com a SPS com certificação na área de micro data centers modulares e soluções personalizadas, tá? A SPS hoje é credenciada, né, a única empresa no Rio Grande do Sul pela Huawei com certificações aí para data centers, tá? E a minha aqui é a nossa sede. Nós estamos localizados no Parque Industrial de Cachoeirinha. Recentemente, tentei trazer alguns números, são mais de 1.000 sites em que a gente atende. Nós tivemos nos últimos 90 dias 15 mil quilômetros rodados para atender esses sites e nos últimos 60 dias fizemos um fornecimento aí de 4 MVA em equipamento de potência. Tá? A ideia era tentar fazer um link com a Huawei e o assunto, né? E esse link é: somos uma economia digital. Então, falamos um pouquinho da SPS, quem é a SPS hoje, a nossa estrutura aqui. E a ideia agora é trazer por que a Huawei hoje está investindo o que está investindo no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem hoje, para você ter uma ideia, para muitos desses dados aqui são já conhecidos, 5,64 bilhões de acesso à internet, 70%, mais de 70% da população mundial utiliza celular, 5,31 bilhões de perfis ativos em redes sociais, dados 2025. Hoje,
A previsão é de ser mais de 300 bilhões de downloads previstos em 2025. E, em média, temos acessando aí em torno de 4,9 horas por dia de aplicativos. O Mãe de Deus e os tamanhos de vento, de 2,2 a 3,3 milhões de dispositivos médicos conectados em redes hospitalares globalmente falando. E 148 bilhões até 2029 é o mercado de smart UPS e hospitais, em tecnologia como IA, IoT e robótica. Já na área, né, justiça, a gente tem 97% dos processos que já são digitais e 66% desses tribunais já operam com inteligência artificial, ou seja, dados. Somos uma economia digital. Só em mobilidade, 1,1 milhões na América Latina de viagens diárias em 2025 e 2,2 milhões em Porto Alegre viagem ano. O dado certo, no lugar certo, no momento certo. Isso é ED. Então somos a ponte entre a infraestrutura local e a inovação global, que é o cloud hoje no mundo. Esse crescimento que está acontecendo, a gente brinca muito em reuniões de 5 kW um rack para 150 kW um rack, é exponencial. Somos referência em infraestrutura de missão crítica e agora com Edge Computer, né? Aqui um pouquinho dos desafios, a inovação global, que realmente hoje a gente sabe, e o que a gente aconteceu em Porto Alegre é real, infraestrutura local, e aqui está, ter latência e disponibilidade em tempo real, segurança e soberania de dados, resiliência operacional em eventos extremos, escalabilidade e agilidade para novas demandas e equipe técnica local com know-how. É isso que é o desafio de qualquer gestor. É isso que é o que cada um de nós aqui busca em qualquer projeto, em qualquer infraestrutura. O futuro chegou. Espinha dorsal digital que liga o Rio Grande do Sul ao mundo, né? Recentemente a gente teve a informação aí do cabo submarino aí, Malbec chegando no Rio Grande do Sul e a explosão que isso tem acontecido, né? Então tudo aquilo que a gente conhecia sobre infraestrutura, local de se posicionamento de data centers, parece que estão reescrevendo a história, o que a gente tinha de informação, né? Então adotar uma arquitetura híbrida, fornecer a infraestrutura modular com esse crescimento, né? E o planejamento 3D, que é dados, disponibilidade e decisão. É isso que a gente busca, né? Bom, Porto Alegre, em maio de 24, isso realmente aconteceu. E nós estamos hoje aí em junho de 25, a próxima crise não é uma hipótese. Então a gente sabe do que realmente a gente passa e os desafios que a gente tem aqui. E essa é uma grande vantagem da minha profissão, que num dia eu estou num tribunal, no outro dia eu estou numa indústria, obrigação constante, alta latência para aplicações sensíveis, risco com soberania e jurisdição de dados, custo oculto e imprevisível. Nuvem não garante energia de hardware local. E é aí que nós entramos, que é o que a gente chama de Edge, internet de borda. Aqui a gente tem um rack, é uma infraestrutura, um micro data center, e eu brinco muito que em 2 horas eu coloco um data center no ar, porque isso aqui hoje compete no break, baterias, ar, é uma tomada e um dreno. Nem condensador externa tem, esse é um grande diferencial. Estamos falando hoje de uma marca, e a grande vantagem aqui, nós, através de um único IP, a gente monitora tudo. E o que a gente sabe que é o desafio de hoje, Facility, 100% Huawei, 100% uma empresa única dando a vocês a garantia de atendimento. Por que a necessidade de Edge? Continuidade de operação interrupta, redução de latência, segurança, LGPD, soberania de dados, resiliência em eventos. Então, essas são as premissas que a gente vê em todas as palestras, em tudo. Não é tecnologia, não é nada. O que a gente fala são esses desafios que a gente precisa. E obrigado. Essa é o recado da SPS, é o recado meu, Luiz Daites, Rosano, Jefferson.
contem com a gente, nós estamos aqui, somos especialistas, então a gente não sabe todas as respostas, mas com o parceiro certo, a gente traz a vocês aí a busca de uma solução para os desafios que existem. Bom, Jackson, vamos lá? Obrigado, pessoal. Cadê o... Me alcança o laser point aí? Desculpa, preciso descer aqui. Boa noite a todos, a todas. Estender o meu agradecimento também para vocês, né, pelo tempo. Nessa mais uma noite fria aqui em Porto Alegre, vocês dedicarem esse tempo para estarem aqui conosco, então a gente fica muito grato por isso. Falar um pouco para vocês de Huawei, falar do que a gente tem feito, dessa parceria com a SPS Power. Acho que o Luiz resumiu bem. A gente fala cada vez mais em processamento de dados, cada vez mais em tecnologia. E a Huawei, eu posso dizer para vocês que é uma empresa de tecnologia 100% focada em tecnologia. Particularmente falando da minha pessoa, né? Eu sou, como o Luiz falou, daqui da região, resido, sou gaúcho, tenho passagens por CP Eletrônica, depois disso por Schneider Electric, com a APC, por muitos anos, aí na casa de 16 anos, e aí mais recentemente agora compondo nessa estrutura da Huawei com uma missão, né? A gente poder aproximar esse eixo, essa estrutura de Huawei, dessa parte de tecnologia dos locais, das localidades e dos estados. E o Rio Grande do Sul é um ponto muito estratégico para nós. De todos os players que a gente olha hoje falando de infraestrutura, principalmente de data center, a gente percebe uma coisa. O que é de tecnologia é a Huawei. Os outros têm um pouco de elétrica, tem um pouco de outras frentes de automação, e a Huawei ela nasce como uma empresa de tecnologia. Ela é hoje uma gigante, né? Global, uma empresa chinesa, nasceu em 87, relativamente nova, perto de muitas outras, mas já figura entre as 10 marcas mais valiosas do mundo. A Huawei, o que é interessante da gente destacar, tem vários números aqui, mas uma das questões que é bastante interessante, e o Luiz comentou aqui da estrutura do hack, é a capacidade dela de conter e deter toda a tecnologia do que ela fabrica, do que ela produz, né? Então, acho que das grandes mensagens que a gente sempre leva, quando a gente fala principalmente de China, né? Eu acho que hoje a China vem mostrando a potência que é, desmistificando talvez alguns pré-conceitos que se tinha do passado, e uma das questões que a gente olha para a estrutura da Huawei e vê em números é a capacidade dela de fazer processos de pesquisa e desenvolvimento e lançar novos produtos. Por quê? Porque ela tem uma estrutura hoje em Shenzhen, que é basicamente uma cidade com todo o ecossistema de produção dos equipamentos dela, né? Então, tudo que a gente vê de Huawei, certamente foi ela que pensou, projetou, normalmente melhorou o que o mercado se propõe a fazer e cria a estrutura de produtos e aí depois disso trabalha para os países. Então, quando a gente fala disso e fala de desenvolvimento P&D, acaba tendo um destaque muito grande, mais de 55% do corpo profissional dela é em P&D. Isso é muito difícil. Normalmente está linkado à equipe de vendas, engenharia, e ela dedica muito para isso, né? Realmente impressiona a tecnologia dos equipamentos, e vocês podem depois ter a oportunidade. Eu andei muito por aí já dentro de data centers, micro data centers, e posso dizer para vocês que impressiona a tecnologia e o link que ela faz disso para a eficiência da operação e também de sustentabilidade, que a gente vai falar um pouco. A Huawei no Brasil, ela vai para 27 anos este ano, né? Então, alguém aqui já trabalha com Huawei? Em alguma outra frente? Qual é a frente de provedor? Provedor de acesso? Telecom? Usando daí os equipamentos também na parte de telecom, que é onde ela entrou, né? Proteção de telecom. E no Brasil a gente pode dizer que ela entrou aí, né? Vai fazer 27 anos, ela entrou por telecom. Uma das questões bem curiosas, né? Eu comento muito isso. Hoje, se a Huawei ela decide sair do Brasil, e a gente fala isso sempre para ilustrar a presença dela. Se ela decide sair do Brasil, o Brasil não comunica, a gente não fala por celular. 95% da base de telecom hoje é Huawei.
falando na parte de equipamentos de 5, 13,5, 4, 5G, e falando também de infraestrutura de data center, pasme. Né? Ela tem uma infraestrutura hoje, e aí vindo do mercado, por muitas vezes tentei entrar com as outras soluções, e a HAL ela domina esse mercado. Então, ela chega por telecom, e depois são unidades de negócio que vocês veem aqui embaixo, que era a CNBG, basicamente com operadoras, levando tudo que ela tem de solução para a operadora. Depois, por um tempo, ela desenvolve e estrutura no Brasil muito forte também a parte de suítes, entrando já na parte mesmo do ativo de TI, que ela disponibiliza. E em 2017, ela já fazia antes toda essa operação do que a gente chama de missão crítica, UPS, ar-condicionado, data centers completo. Para a operadora, ela estrutura a Digital Power, que é a unidade de negócio ao qual a gente fala aqui, ao qual a gente traz soluções para data center, soluções, na verdade, para operação contínua de data center. E também a nuvem, né, que o Luiz comentou de cloud, é uma das outras ofertas que ela tem, mas isso não conflita, porque eu concordo muito com o que ele comentou. Já tivemos muito movimento, muitos de vocês sabem disso. Vamos para a nuvem, nossa, é a solução de tudo. Daqui a pouco não é previsível, é dolarizado, isso fica inviável, volta para dentro de casa. Hoje o que a gente vê e está trabalhando muito bem é o híbrido. Né? E do híbrido você precisa, no que tem dentro de casa, ter isso fácil e eficiente. Eu vivi parte disso, talvez alguns de vocês tenham visto no dia a dia, e aí a gente fala da geração do data center, que é como ele foi se modelando como infraestrutura durante o tempo. Então, a primeira geração a gente comenta que era aquela geração desafiadora, de você linkar vários players, vários fabricantes, ter uma contratação fracionada disso e fazer uma gestão muito difícil de obra. A integração, na verdade, zero, com multiplayers, e a eficiência não se fala. Você não conseguia buscar a eficiência tanto de OEM, quanto também de operação energética. Né? Normalmente ocupando espaços muito grandes. E depois veio uma segunda geração. Também participei, principalmente da segunda geração, onde a gente já via as soluções elas sendo integradas. Então, eu já tinha um player, basicamente, pegando grande parte das disciplinas, como hacker, ar-condicionado, UPS, fazendo já o conceito de confinamento térmico, que isso já dá um ganho em eficiência, uma redução na pegada de carbono, mas ainda assim com desafio de integração e inteligência sobre isso. Muito hardware, pouca inteligência de software. Ainda muitos desafios a serem colocados por partes de terceiro, como controle de acesso. Ainda desafio de como você reduzir o PoE para fazer esse ecossistema ali trabalhar da forma correta. E vem a terceira geração, que é o Fusion Model. E aí a gente entra. Aqui vocês estão vendo um deles, né? Então, todos os produtos são basicamente 3 coberturas, que se chama Fusion Model, como linha, que é módulo de fusão. E aí sim, aonde a gente vê evolução de hardware, linkando com a inteligência de software, e principalmente com uma plataforma que tem dentro dessas soluções, que ela chama ECC800, que ela linka hardware com software, com inteligência, e gera uma possibilidade de redução de PoE, pegada sustentável e redução de OEM, que é o que, na verdade, cada vez mais a gente vai escutar falar. E os pilares de infraestrutura, eles não mudam, né? Só que o apelo vem sendo cada vez maior para sustentabilidade. A gente sabe, quando a gente está falando de infraestrutura de energia e data center, no final das contas, o data center, por muito tempo, ele é visto como um grande ofensor de sustentabilidade, porque ele tem um alto processamento energético, e isso, obviamente, quando a gente está falando de sustentabilidade, você tem que saber como tratar. Então, um primeiro pilar que a gente sempre coloca, e a Huawei tem isso muito forte, é como ela contribui com soluções mais sustentáveis. E PoE, imagino que estejam habituados, mas quem não está, na verdade, ela é essa medição do quão você está consumindo da energia que está entrando para dentro desse ambiente de missão crítica e o quanto a infraestrutura não está impactando nisso. O quanto essa energia está sendo somente para processar dados. E quanto mais perto do melhor. Hoje, se a gente for falar no Brasil, você tem médias de PoE excelentes em infraestruturas convencionais de 1.5 a 1.6.
Quando você consegue consolidar uma solução, o que a gente está vendo aqui, que ao invés de você ter uma sala de 2x2, com um ar-condicionado de conforto, com toda uma estrutura, fazendo um consumo de energia elevado e você consegue controlar isso num rack todo integrado, você consegue chegar a 1.3. Isso reflete em redução da pegada de carbono e melhora na eficiência operacional. E a modularidade, né, que sempre é o desafio e vai sendo cada vez mais quando a gente tem falado agora no avanço de principalmente IA, como que você encaixa o tamanho da sua infraestrutura para a realidade atual e para o que aonde você quer chegar. Então a modularidade, mas não você apenas empilhar crescimento de hardware, mas linkar isso novamente com software, ela é também um ponto alto. E a resiliência e segurança feita pelos sistemas, óbvio que você deixa de fazer estruturas manuais para fazer isso automatizado. E a gente chega nesse cara, num dos exemplos, né? Aqui a gente está falando de uma solução, para falar bem rapidamente aqui de produto, de uma solução de uma infraestrutura de data center que comporta uma capacidade maior. Basicamente, quando a gente fala da linha Fusion Module, que é FM, o nome do produto, a gente tem o Micro Data Center, que é o FM500, Fusion Module 500, preparado para infraestrutura de borda, suítes até 3.5 kW. Convido depois vocês para conhecerem. Depois você tem o intermediário, que é o FM800, que isso está numa fileira para comportar cargas até 40 kW, e você chega no FM2000, que são para infraestruturas maiores. Resumo aqui de todas as características e, de novo, o que eu digo que é o diferente. Você tem uma infraestrutura interligada com toda a disponibilidade que faria um DSIM, que normalmente é um software adicional complexo e custoso, fazendo isso já diretamente pelo sistema numa tela integrada, sem custos adicionais. Então, uma das questões interessantes, principalmente que a gente tem visto com o chinês, o ponto dele é facilitar. O ponto dele é tornar algo tecnológico acessível, não dificultar. E esse é um dos pontos altos. Tanto que, reforço aqui, quando a gente fala de estratégia de cobertura de região, talvez o único hoje player global que tenha uma estratégia de ter parceiros capacitados com toda a autonomia perto dos clientes é a Huawei. Normalmente todos os demais vão centralizar em si, vindo de região sudeste, e para nós, Anderson depois vai comentar, que coordena toda essa operação, a nossa premissa de estruturar a Huawei era que nós tivéssemos os nossos braços, quem cuida do cliente, perto do cliente, né? E isso possibilitado pela tecnologia. Quando a gente fala de eu concentrar essa solução, é um passo. Aqui eu trago um outro para vocês, e eu não sei daí quanto estão habituados, que é a gente falar de eficiência energética. Eu escutei muita conversa sobre gerador, sobre como ele está posicionado, e quando a gente fala de eficiência, eu falo de BESS. Se não o escutaram ainda, talvez vocês vão escutar cada vez mais esse termo, BESS. Battery Energy Storage Systems, armazenamento de energia em bateria. Tá? Ontem, estava inclusive assistindo uma entrevista do presidente da ELES sobre, está indo para a COP para fazer lá uma defesa do data center verde. E cada vez mais vai ser colocada essa questão em pauta de como cada responsável pela sua estrutura, cada CEO pode contribuir para que o data center ele seja mais verde. E armazenamento de energia não vai fugir disso, gente. Então, o que basicamente é isso, né? Hoje você tem e isso a Huawei tem como solução Integra, uma solução que você usa ela para descarregar, então você carrega essa bateria ou pelo solar, pela uma geração fotovoltaica, ou pela concessionária, no momento que a energia ela é mais em conta, e você descarrega ela naquele momento que talvez você ia acionar um gerador ou que você ia fazer um acionamento de recurso hídrico, né, ou fóssil. Então, o objetivo do armazenamento de energia é fazer controle de demanda para aquelas aplicações onde você excede e paga multas tarifárias, é fazer o que a gente chama, né, de peak shaving, que é esse ajuste de descarregar no horário mais caro e recarregar no horário mais em conta, e deixar, na medida do possível, de fazer o uso de geradores, de queimar diesel.
Por duas razões, uma delas sim pela sustentabilidade, que é o principal foco, e a segunda porque na lógica você vai gastar muito menos, você vai investir menos em diesel e vai trabalhar, quiçá, com uma geração fotovoltaica para recarregar a bateria. Então, isso já é um ponto, tá, pessoal, para vocês saberem, assim, muito discutido nos projetos de data center. Você troca gerador? O hospital vai deixar de ter um gerador? Não. Normativo, você precisa ter horas ali, a bateria não está para isso. Data center vai simplesmente ignorar o gerador 100%? Não. Mas certamente ele vai aliviar o uso do gerador de um sistema convencional para ir para um sistema de armazenamento de energia em baterias e fazer essa gestão de descarga para gerar eficiência. E aí sim, com isso, poder trazer eficiências e números interessantes, né, com relação a ROI, OPEX e principalmente o que eu falei quando a gente fala de eficiência. Tá? E aí, olhar também para o que ele pode fazer na redução de pegada de carbono. Hoje, cada vez mais, isso vai valer para as empresas de vocês, né? Isso tem um peso, o que você contribui. Esse era um dos pontos, né? Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de tecnologia, mas aí eu convido o Anderson, né, para comentar um pouco para nós aqui também como ele enxerga o futuro do data center em termos de modelo de negócio. Anderson, por favor. Bem, boa noite a todos. Mais uma vez é uma satisfação estar com vocês aqui. Eu trabalho com missão crítica e data centers há algum tempo já e vendi alguns equipamentos. Conheço o Luiz e a SPS também. Trabalhamos juntos na mesma empresa por um período também, o Rossano também. E eu diria que nós tivemos bastante evolução do ponto de vista de tecnologia, de arquitetura. Eu acho que o que o Jackson comentou do ponto de vista de armazenamento de energia é algo que vocês devem ouvir recorrentemente. Hoje a matriz energética do Brasil é uma matriz energética muito limpa e o desafio é armazenamento. Não sei se você já tiveram a oportunidade de ir à China ou estiveram recentemente lá, mas eu diria que do ponto de vista de armazenamento de energia, eles estão muito avançados, alguns anos na nossa frente, mas eu já vejo essa tendência até por esse braço do Brasil de energia limpa, de que o armazenamento de energia em bateria ele vai evoluir, né? Mas eu diria que mesmo para armazenamento de energia ou para qualquer tipo de tecnologia que a gente esteja trabalhando, a gente sempre teve e para quem trabalha especificamente com TI vai concordar comigo, a dificuldade de você demonstrar para a empresa e dentro de um P&L que o data center é estratégico. Porque até muito tempo, e pode ser que em alguns locais ainda enxerguem isso dessa forma, o data center ele é somente um custo. Então você tem que colocar lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 10 milhões de reais e o retorno desse investimento, ele não é um retorno totalmente direto para quem não tem como core o próprio data center. Então, uma indústria, óbvio que se você tiver um data center de qualidade, infraestrutura e etc., você melhora em processos, mas ele não é um retorno direto, né? E quando a gente fala de futuro, o que a gente tem visto muito é a evolução da maneira como o cliente compra o data center. Então, a gente tem visto, e nós temos trabalhado fortemente nisso, de transformar todo aquele dinheiro que você investiria, sei lá, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais numa infraestrutura, no modelo as a service também. Não é novo isso, na verdade, acho que vocês já devem ter visto isso para outsourcing de impressão, não foge muito dessa mesma linha, mas o que eu via para a parte de data centers é que existiam essas possibilidades para
grandes data centers, como a gente está falando de Scala, Odata, entre outros. Mas agora a gente está trazendo para o Brasil, especificamente, modelos de as a service baseado em fundos de investimento que fazem com que o investimento ele seja muito, vamos dizer assim, suavizado, eu diria. Então, ao invés de o cliente ou uma indústria precisar colocar, mesmo eu diria, num BES, 5, 6 milhões para resolver um problema crítico de energia ou um data center, ele pode fazer isso pagando mensalidades em, sei lá, 10 anos. E aí vocês me perguntam, puxa, tudo bem, mas e aí? Quais são os benefícios, né? Quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de, por exemplo, uma empresa de lucro real, você tem vantagens de, primeiramente, você ter abatimento no imposto de renda, porque ele entra como um custo, como aluguel, e abatimento em contribuição social de lucro líquido. Ou seja, ao invés de você pegar aquele capital que você poderia estar investindo no core da empresa para crescimento, você pode direcionar isso para o que é o importante e fazer um pagamento daquela infraestrutura como OPEX, que nós diríamos, durante 10 anos. E o que isso traz de benefício? Uma das coisas aqui é a flexibilidade financeira. Então, você pode programar isso de uma forma muito mais fácil durante o ano. A gente entende que as empresas têm o seu budget de investimento de OPEX e de CAPEX e você pode transformar isso. Garantia prolongada, você não precisa se preocupar. Então, poxa, quando você contrata um data center, tem um amigo que estava comentando aqui que depois o desafio é a manutenção, a contratação, e inclusive para o órgão público, porque o órgão público, às vezes, ele faz aquisição e ele pede, por exemplo, uma garantia de 3 anos, passaram os 3 anos, vai ter que licitar de volta. E por mais que existam regras na lei de licitações, você não, assim, a determinação é muito técnica, mas você não é muito difícil você controlar e ter certeza que o prestador vai ser de fato um excelente prestador, né? Fora o trabalho que isso dá, né? E ao mesmo tempo a redução de riscos, né? E eu diria o seguinte, olhando para um aspecto de uma empresa, não é o core dela, né? Eu acho que a gente comentou recentemente, eu estava comentando com o Luiz, a gente tem visto muito para a empresa já funciona locação de carros, de frota, né? Pessoa física, eu fiz uma locação de um carro, ao invés de comprar para minha esposa, eu fiz uma locação por 3 anos, que eu achei que valia muito a pena. Então, eu acho que esse modelo de que você não coloca isso para dentro do seu patrimônio, você paga mensalmente, ele é uma tendência. Imagine se todos os carros que estivessem andando na rua fossem pagos 100% à vista. A gente não tinha carro andando na rua. Então, eu acho que essas vantagens, essas possibilidades, elas estão se estendendo, obviamente, para o meio corporativo e principalmente para a infraestrutura de data centers, né? E eu diria mais que, olhando pelo aspecto, por exemplo, de órgão público, que eu estava comentando com o Luiz isso ontem, a gente está vendo alguns órgãos, como prefeituras ou até instituições federais ou estaduais, trabalhando no aspecto também de OPEX, justamente porque você consegue fazer um contrato mais longo do que simplesmente a garantia, não precisa despender todo esse investimento. Então, eu diria o seguinte, que você, com esse tipo de modelo, você consegue determinar uma tecnologia, você consegue chegar até o financeiro e explicar para ele um novo modelo de finanças. Eu diria que, do ponto de vista técnico, sempre foi muito difícil de chegar até o financeiro e explicar que um produto é melhor que o outro, etc. Agora, quando você fala de dinheiro e você fala de possibilidade de uma vantagem fiscal e tributária, quando você muda para OPEX a operação, você tem muito mais argumentos para você adquirir aquilo que você quer. E, ao mesmo tempo, resumindo, né, você pode fazer isso por um longo período sem se preocupar com manutenção, retrofit ou depreciação dos equipamentos. E do outro ponto, temos um investidor. Então, hoje a gente tem uma instituição que trabalha criando fundos de investimento. Então, para a infraestrutura de telecom, por exemplo, nós estamos criando FDICs e depois CRI baseado nesses hardwares. A parte mais difícil era você ter esse conhecimento. Então, o que é difícil disso? É difícil você transformar um ativo tecnológico num veículo financeiro. E é isso que nós estamos nos especializando. Então, eu diria que, para quem tem interesse em conversar mais, a gente está à disposição.
A gente está conversando com bastante CFOs, então a ideia aqui era falar um pouco de tecnologia, não era falar muito, a minha apresentação está se encerrando, mas ao mesmo tempo trazer insights para que vocês possam pensar não somente do ponto de vista tecnológico ou qual é a tendência, por exemplo, com o armazenamento de energia, mas bem como em modelos financeiros e modelos que você pode flexibilizar e, de repente, antecipar um investimento que faria em 2, 3 anos a valor presente, sem precisar pagar por esse CAPEX em 100% do tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou liberar, porque senão a gente fica até meia-noite falando aqui. Obrigado a todos. Valeu. Bom, nós tínhamos dois caminhos para seguir: encher de informação técnica ou tentar superar os desafios de vocês através de uma forma nova, né, e inovadora aí, no sentido de data centers, né? A gente sabe e o caminho aqui era mostrar que existe uma estrutura local, existe hoje uma empresa que é a 9ª marca mais valiosa do mundo, já reconhecida principalmente no telecom, e que está presente aqui. A ideia é essa aproximação. Acho que o que o Jackson falou é quem conhece Huawei, e a ideia é sempre telecom, telecom, telecom. A ideia hoje é dizer que estamos presentes com infraestrutura de digital, power digital. E agora então é agradecer, né, passar aqui para o Jefferson e para o Rosano, dizer que nós estamos à disposição de ouvir cada um de vocês no momento certo e apresentar aquilo que a gente pode hoje ajudar nesses desafios. Jefferson? Ajudar esses desafios estando presente com vocês, né? A SPS está aqui, está atendendo todo o estado, todo o Brasil, e fortemente com parceiro. Então, ter aquela pessoa para quem ligar e estar pronto atendimento, pode contar conosco. Eu quero agradecer. Tem alguns amigos aqui de longa data, né, que a gente faz tempo que não se encontrava, pessoas que eu ainda não conheço, né, mas de diversos segmentos. E a gente quer justamente isso, né, trazer para dentro do Rio Grande do Sul uma tecnologia e uma proximidade de pós-venda, né, focado justamente num produto de alto desempenho, de tecnologia e pessoas capacitadas e treinadas para isso, né? Porque era que nem antigamente, né? Não se comprava BMW, por quê? Porque não se tinha manutenção, não se tinha pós-venda, né? Hoje quem pode, claro, né? Pode optar por marcas aí, players mundiais, vamos dizer assim. Mas o principal é isso, né? A gente também poder contar e mostrar para vocês o que tem regional com uma marca mundial. Então, acho que esse é o recado. Ficamos à disposição aí, né, o pessoal da HDT Huawei também. E eu quero agradecer a presença aí de vocês. Obrigado aí, pessoal. Vamos para a janta, né? Vamos para o principal aí, aproveitem, né? Eu vou estar circulando por aí, quem quiser já bater um papo, conhecer um pouco mais, está aqui o pessoal da Huawei que pode hoje já fazer esse link, mas acho que antes vamos aproveitar porque o restaurante aqui é bom e não é todo dia, tá? Um abraço.